Muito boa tarde, Aide. Boa tarde para todo alguém que se assistindo nesse momento. Sou na companhia de televisão de Cabo Verde. Hoje é segunda-feira. Sim, Aide, falei bem, no ali em direto do Palácio de Governo, onde aqui já está o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto. Não sei, às segundas é feito o balanço semanal e atualização de dados Covid-19 ali na Cabo Verde, e hoje, sendo segunda-feira, se também percebe em jeito de balanço como é que foi a última semana. Depois de alguma trégua de Covid-19 ali na Cabo Verde, alguma melhoria relativamente a dados, infelizmente, últimas semanas que têm sido tão boas para nós aí na Cabo Verde, com algum agravar e aumento do número de casos positivos de novo coronavírus. Ontem, por exemplo, o país registra 92 casos novos, alguma preocupação ainda, sobretudo com a Ilha de São Vicente, Praia também, Caribe fica de fora, e alguns concelhos que também se registra casos de Covid-19. Mas para trazer no mais pormenores sobre a atualização de dados e balanço, Simone Futali, das últimas semanas, nota passa a palavra para Jorge Noel Barreto, Diretor Nacional de Saúde, nota volta dentro de instantes. Até já. Boa tarde a todos. Como de habitual, vamos fazer o balanço, vamos fazer a apresentação dos dados recebidos de ontem para hoje e a seguir faremos o balanço que é feito considerando os últimos 14 dias. Nós tivemos o conhecimento de que as delegacias de saúde receberam 376 resultados de amostras de pessoas para o rastreio da infecção pelo SARS-CoV-2 e estas amostras, estes resultados deram-nos a conhecer mais 53 casos novos, o que representa 14% do total das amostras analisadas e dos resultados recebidos de ontem para hoje. Os casos novos estão distribuídos pelos seguintes concelhos: Praia 21, Santa Catarina de Praia 15, São Domingos 6, Santa Catarina de Santiago 3, São Salvador do Mundo 1, São Miguel 1, São Lourenço dos Órgãos 1, Mosteiros 3, Ribeira Grande de Santo Antão 5, Porto Novo 2, São Vicente 14 e Maio 2. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos a notificação de 5, 4 no Concelho da Praia e 1 na Boa Vista. Em relação a pessoas que tiveram alta, um total de 68, sendo 21 na Praia, 1 em Santa Catarina de Santiago, 5 em São Filipe, 4 em Mosteiros, 1 em Santa Catarina de Santiago, 5 em Porto Novo, 24 em São Vicente, 1 em Boa Vista e 6 no Maio. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 12.287 pessoas que já tiveram alta, o que representa 94% dos casos já notificados de infecção por SARS-CoV-2 em Cabo Verde. Em relação a pessoas que se encontram em isolamento, nós temos neste momento um total de 634, o que representa 4,9% do total de casos já notificados de SARS-CoV-2 em Cabo Verde. As pessoas que estão em quarentena a aguardar o resultado do inquérito epidemiológico que é feito habitualmente, nós temos um total de 2.161. Nós passamos a ter, assim, um total acumulado de 13.046 casos de infecção por SARS-CoV-2, 77% de pessoas que não apresentavam sintomas ou então sintomas muito leves,
e 23% de pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Nós tivemos a informação também de a ocorrência de um óbito ontem em São Vicente, uma pessoa de 87 anos de idade, do sexo masculino, que se encontrava internado no Hospital Batista de Sousa e que, infelizmente, acabou por falecer por causa de complicações relacionadas com a Covid-19. Nós aproveitamos esta ocasião para endereçar as sentidas condolências à família enlutada e também desejar força para aguentar este momento de dor numa situação tão especial como esta. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 120 óbitos, o que representa uma taxa de letalidade global de 0,92%. Em relação às pessoas que estão internadas nos hospitais, nós temos um total de 17. No Hospital Agostinho Neto, na Praia, nós temos 2 pessoas internadas, segundo informações sem critérios de gravidade. No Hospital Batista de Sousa estão 9 pessoas internadas, das quais 3 com necessidade de oxigênio-terapia, ou seja, de fazer de receber oxigênio. No Hospital Regional de Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, estão 2 pessoas internadas, sendo que uma dessas pessoas está no estado crítico. No Hospital de São Francisco de Assis, na Ilha do Fogo, estão 3 pessoas internadas, de acordo com as informações, estão estáveis. No Hospital João Moraes, em Santo Antão, uma pessoa internada a fazer oxigênio-terapia. E no Hospital Ramiro Figueira, no Sal, não está ninguém internado por causa de Covid. Passaremos agora a fazer o balanço dos últimos 14 dias, em comparação com os 14 dias anteriores. Em termos de amostras analisadas, nós tivemos um total de 10.497 amostras, ou pelo menos resultados conhecidos no período de 4 a 17 de janeiro, que dá uma média de 749 resultados por dia, e nesse período nós tivemos 1.056 casos novos, o que dá uma média de 75 casos novos por dia e representa uma taxa de positividade de 10%. Comparativamente com os 14 dias anteriores, ou seja, de 21 de dezembro a 3 de janeiro, foram analisados um total de 5.607 amostras, que dá uma média de 400 amostras por dia, e o número de casos novos foi de 331, um total de 331, o que dá uma média de 24 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 6%. Portanto, com esses dados, nós podemos verificar que nos últimos 14 dias, ou seja, de 4 a 17 de janeiro, o número de casos novos praticamente que triplicou e a taxa de positividade aumentou de 6% para 10%. Em relação à taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias, nós tínhamos, na semana passada, 9 concelhos com esta taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes. Hoje são 8 concelhos, portanto, menos 1. Boa Vista, que tem uma taxa de 15 por 100 mil habitantes. Tarrafal de Santiago, que tem uma taxa de 11 por 100 mil habitantes. Sal, que tem uma taxa de 7 por 100 mil habitantes. Paúl, que tem uma taxa de 19 por 100 mil habitantes. E os concelhos de Ribeira Brava de São Nicolau, Tarrafal de São Nicolau, Ribeira Grande de Santiago e Brava não registaram nenhum caso novo, portanto, a taxa é 0 por 100 mil habitantes. Em relação aos concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias de 25 a 150 por 100 mil habitantes, nós temos o Concelho da Praia, com 122
por 100.000, São Domingos com 85 por 100.000, Santa Cruz com 42 por 100.000, Santa Catarina de Santiago com 53 por 100.000, São Salvador do Mundo 35, São Miguel 94, São Lourenço dos Órgãos 29, São Filipe no Fogo 74. Em relação aos concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias superior a 150 por 100.000 habitantes, nós temos São Vicente, 621 por 100.000. São Vicente estava com uma taxa de 191 e, como já sabemos, com o número de casos que tem acontecido nos últimos dias, aumentou a sua taxa de incidência. Ribeira Grande de Santo Antão, que estava com uma evolução boa até a semana passada, com os resultados desta última semana, passa de uma taxa de incidência de 13 por 100.000 para 272 por 100.000. Porto Novo, que passou de uma taxa de 154 por 100.000 para 297 por 100.000. Maio, que na semana passada tinha cerca de 900 por 100.000, com os resultados que nós temos desta última semana, tem uma taxa acumulada de 1.130. Mosteiros, que também tem uma taxa de 454 por 100.000, e Santa Catarina do Fogo, que tem 231 por 100.000 habitantes. A nível nacional, Cabo Verde, com os dados que nós temos disponíveis até agora, tem uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias de 190 por 100.000 e, na semana passada, com os dados que tínhamos, era de 59. Neste mês de janeiro, já contabilizamos 7 óbitos, infelizmente, óbitos que nós lamentamos e que, como nós já tínhamos referido quando nós tínhamos muitos casos por dia, principalmente nos meses de outubro e novembro, mas principalmente em outubro, quanto mais casos nós temos, maior é a probabilidade de termos casos graves, maior é a probabilidade de termos mortes. Portanto, janeiro está a acompanhar essa tendência. Nos últimos 14 dias, o Cabo Verde teve 1.056 casos, como eu já disse, triplicou o número de casos. E, em relação a óbitos, nós tivemos praticamente o mesmo número de óbitos que tivemos em dezembro, já até agora. Portanto, eram essas as informações que nós tínhamos para apresentar, não deixando de realçar que o papel da população, o papel do cumprimento das pessoas em cumprirem as medidas de prevenção, ou seja, lavagem das mãos ou higienização das mãos, a utilização adequada das máscaras e o distanciamento, evitando frequentar lugares com aglomeração, evitando festas e evitando atividades e deslocações desnecessárias, são medidas que se mostram cada vez mais necessárias para um controle da situação e evitar situações mais graves e óbitos. Os dados que nós temos nestes últimos dias mostram-nos claramente que, se não houver um cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, nós não conseguiremos ter um controle que nós todos desejamos e que nós já estávamos num bom caminho. Portanto, o apelo aqui é para que as pessoas continuem a fazer um esforço para a adoção das medidas de prevenção e para as pessoas lembrarem-se que a pandemia ainda não acabou. Portanto, eram estas as informações e os apelos que nós gostávamos de deixar aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde. Boa tarde. Diolinda Freire, TCV. Antes de mais, eu gostaria que
Não consegui captar o número de casos novos hoje, são Hoje, 53. 53. Fala-se de uma taxa de incidência de 190 por 100 mil, se captei bem, nos últimos 14 dias. Em certo? Cabo Verde. Em Cabo Verde. Parece um pouco preocupante. No que toca à Covid-19, nada é estável, é tudo um pouco instável e até certa medida um pouco incontrolável, tendo em conta que depende de cada um de nós, não é? Mas nota-se que nos últimos tempos fala-se e nota-se se calhar algum relaxamento em locais públicos, escolas, lugares como os Correios, alguns pontos onde há concentração de pessoas. É razão para perguntar como é que estão a ser fiscalizadas esses espaços, relativamente também ao uso de máscaras. Portanto, há uma obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. O Ministério da Saúde tem acompanhado de perto e fiscalizado bem estas questões. Bom, o Ministério da Saúde, através das delegacias de saúde, participa nas comissões em que temos vários setores, não é? E que vão fazendo a fiscalização. Como sabem, não há, digamos assim, fiscalizadores suficientes para toda a população. Por isso é que nós fazemos os apelos para a população cumprir as medidas, porque depois parece que o trabalho que as pessoas que fazem essa fiscalização é um trabalho que vai por água abaixo, não é? É um trabalho árduo, cansativo, e muitas vezes as pessoas estão sujeitas a situações de agressão, não é? Verbal ou física, enfim, e que não é nada agradável. E aqui o que nós continuamos a pedir é que as pessoas percebam que a situação ainda está em curso, ou seja, a pandemia ainda não acabou, como disse bem, ainda não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, mas pelos vistos nos próximos tempos não nos parece que vai haver uma solução, mesmo com a vacina. A OMS já disse que continuaremos a estar condicionados pelas medidas de prevenção. Portanto, aqui o Ministério da Saúde participa, como os outros setores, nas atividades de fiscalização, mas aqui o Ministério da Saúde tem mais um papel de elucidar, de esclarecer e também de sensibilizar a população, claramente com os outros parceiros, mas não tanto um papel de fiscalizador. Isso já compete a outras autoridades, mas o Ministério da Saúde, através das delegacias de saúde, participa e vai acompanhando a situação. Infelizmente, não conseguimos adotar medidas mais extremas, não é? A população terá que realmente se consciencializar de que é importante o cumprimento das medidas, não fazer festas, não fazer aglomerações, deixar isso para uma outra altura. Agora não é o momento para isso. E estamos a ver, com o resultado da altura do fim do ano, estamos agora a ver o resultado. Não é? E Cabo Verde não experimentou ainda, espero que não experimente as novas tipos ou novas vagas. Ainda não tivemos indícios de que esteja alguma situação descontrolada por causa de novas variantes. Como já tem sido dito aqui, o Instituto irá providenciar o envio de algumas amostras, no sentido de ver como é que a situação está em termos das estirpes, e vamos fazendo a vigilância com as informações, com os dados estatísticos que nós temos. Convém lembrar que, por exemplo, São Vicente, que neste momento apresenta uma elevação do número de casos, não é? Um aumento exponencial de casos, São Vicente ainda não tinha experimentado esta situação, como Santiago já teve, como Fogo também já teve, Sal também, se lembram. Portanto, São Vicente, Maio, Santo Antão, como é uma ilha próxima de São Vicente, a ilha irmã de São Vicente, portanto, estão agora a verificar o seu pico
da pandemia. Portanto, agora é esperar, por isso é que é importante as pessoas cumprirem as medidas. E se não cumprirem, a situação irá arrastar-se por muito mais tempo. E, obviamente, que isso irá condicionar a vida das pessoas que estão lá e depois os dados do país também ficam condicionados e, como já disse, a taxa de incidência acumulada de Cabo Verde passou de 59 para 190. Isso às custas das ilhas que neste momento estão com muitos mais casos. Obrigada. Eu volto a bater nessa tecla, a primeira tecla batida pela colega da televisão, a Deolinda, porque disse que os dados falam por si, é o relaxamento, é o deixar andar, não se dar muita importância. Muitos já vão dizendo que a Covid já acabou, a Covid já não existe. É um grande erro, é uma grande falácia, mas eu insisto nessa questão de fiscalização, porque de facto é importante, é um papel primeiro que deve acontecer, a consciencialização das pessoas, mas nós sabemos que por mais que as autoridades sanitárias peçam, por mais que façam, a comunicação social faz o seu trabalho, mas se não houver também o outro lado, uma fiscalização mais apertada, porque eu ainda há dias, no sábado, fui a uma loja comprar um fogão, chego, eu vejo o gerente da loja sem máscara, 3, 4 funcionários sem máscara, clientes que entram para comprar sem máscara, e eu imediatamente disse ao gerente: meu senhor, onde é que está a máscara? A máscara está ali em cima da mesa. Eu disse: mas não há uma lei do país que obriga o uso da máscara, quer em espaços fechados como em espaços abertos. Ele depois virou-se, não sei qual é. Nota-se que já não há aquela fiscalização ou ronda que a Proteção Civil, as Forças de Segurança e militares faziam à volta dos estabelecimentos comerciais e outros espaços para tentar, digamos, persuadir as pessoas. Parece que está tudo bem, é a ideia que fica. Aí nós já sabemos que o Ministério da Saúde tem o seu papel, faz a sua parte, tem parceiros, mas é a autoridade sanitária do país. Então deve, lá onde está, juntamente com outros parceiros, exigir para que se volte a apertar esta fiscalização, ter a presença das Forças de Segurança e militares a vigiar os espaços, porque, pelo menos aqui na praia onde eu moro, nos últimos tempos, não se tem notado isso. Eu, para além desta casa comercial, já vi algumas escolas secundárias. O Ministro da Educação, há bem poucos dias, num programa da Rádio Cabo Verde, disse que as escolas, quase todas as escolas do país têm condições em termos sanitárias, água, álcool gel, mete-se as temperaturas, mas eu pelo menos tenho constatado uma escola onde vou levar a minha filha, uma escola secundária, já não há fiscalização à entrada, já não se mede as temperaturas. Quer dizer, nota-se que há um relaxamento das populações e também das autoridades. Aí a necessidade de se fazer esse apelo. Eu acho que o Ministério da Saúde tem este papel como autoridade sanitária no sentido de nós todos, sim, as populações, mas as autoridades também passarem a reforçar esta fiscalização, porque já se notou que da parte de determinadas populações nem estão aí, doutor. Sim, realmente tem razão. Agora, eu não penso que as autoridades que têm que fazer essa fiscalização, eu não penso que não estejam a fazer o seu papel. Eu não disse que não estejam a fazer, eu disse que tem-se notado que já não há aquelas rondas da polícia, das Forças Armadas, à volta dos Correios, à volta das casas comerciais, outros espaços fechados, não se tem notado isso nos últimos tempos. Pronto, se calhar, temos que ver com que recursos é que estão a trabalhar e, como disse, o Ministério da Saúde está sempre a participar nessas equipas e faz a sensibilização para que essas atividades realmente continuem a acontecer. Muito embora nós desejávamos que a população tivesse uma atitude proativa de cumprir sem a necessidade de ter pessoas para fiscalizar, porque nem sempre é possível ter equipas para estar a cobrir todas as pessoas como nós gostaríamos. Portanto, aqui, se há algum relaxamento, provavelmente será analisado e equacionado, porque também os recursos humanos para fazer esse tipo de fiscalização poderão não ser suficientes para garantir que esteja tudo bem a nível do cumprimento das medidas de prevenção. Poderá ser esse também um dos constrangimentos, por isso é que eu disse que não é que não estejam a fazer o seu trabalho, mas provavelmente os recursos que têm disponíveis
não lhes permite fazer mais, não é? E por isso é que nós continuamos a apelar à população para o cumprimento das medidas. Se cumprirem, eu penso que não há necessidade de haver tanta fiscalização. Doutor, mas os recursos não são menos do que aqueles no início da pandemia. Nós vimos... Mas veja que nós estamos nisto há praticamente um ano. Mas temos que nós todos continuar... Eu digo sinceramente, eu fico preocupado e fiz o papel de um agente da segurança, da Força de Ordem, há dias numa casa comercial. Podia até ser agredido, o meu papel é de jornalista, com o microfone, escrevendo, sensibilizando, mas eu fiz o papel de um agente da polícia ou militar. Disse logo ao gerente: mas senhor, você é gerente, está sem máscara, os seus funcionários estão sem máscara, clientes estão sem máscara. Estão a fazer isso porque, de facto, agora já sabem que não há aquelas rondas, embora esporádicas, mas habituais, que se faziam no início da pandemia. É possível fazer-se isso, novamente, penso eu. É algo que será provavelmente ponderado e analisado com muito cuidado. Doutor, mais uma pergunta minha para finalizar. Nos finais ou meados de novembro, início de dezembro, quando perguntado se a pandemia da Covid-19 tem condicionado a prestação dos cuidados a outras patologias, sobretudo as crónicas, o doutor disse que não tinha essa percepção, que se notava que algumas pessoas que estavam com receio de ir aos hospitais ou aos centros de saúde com medo de se contaminarem com a Covid-19 e que se adotou uma estratégia para dar assistência a essas pessoas. Pergunto se nesta altura do ano, hoje, 18 de janeiro, ainda não temos tido problemas por causa da Covid para dar as respostas e atendimento a outras patologias. O cenário mudou, mantém-se? Como é que é, doutor? Não. Repare que a situação foi melhorando. Nós temos uma evolução heterogénea da pandemia no país e lá onde a situação já está, se podemos dizer assim, um pouco mais controlada, os centros de saúde, as estruturas de saúde vão retomando as atividades, algumas atividades, claro, com o cumprimento das medidas de prevenção, mas vão retomando as atividades e as pessoas voltam a ganhar ou a ter alguma confiança em ir às estruturas. Portanto, as recomendações que tinham sido dadas no início por causa das limitações continuam válidas, né, no sentido de reorganização da prestação de cuidados, mas agora onde é possível, onde a situação esteja um pouco mais controlada, as pessoas já começam a ir e os serviços começam começa a haver alguma retoma daquilo que era feito anteriormente com a observação das medidas de prevenção, é claro. Não, as pessoas, como nós dissemos, houve uma reestruturação de forma que os cuidados continuavam a ser prestados na medida do possível, com as condições que eram disponíveis na ocasião. Mas não se... Boa tarde, Sr. Diretor. Luís Carvalho, da Infopress. Acabou de dizer que vão ser enviadas amostras para se verificar se temos ou não as novas variantes de Covid em Cabo Verde. Eu não disse, eu disse que isso? Poderá ser enviado amostras poderá ser enviado. Sim. Mas então eu queria perguntar mais ou menos para quando que prevê isto e para que laboratório, se é o Instituto Ricardo Jorge. Isto eu não vou poder responder. É uma pergunta para o Instituto Nacional de Saúde Pública, que é quem faz a gestão dos laboratórios, onde se faz o diagnóstico. Pronto, obrigado. Feitas as questões, terminamos com a conferência por aqui. Tenham um bom dia.